Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. Eu senti que eu falei o E no começo muito agudo, provavelmente vai estourar o áudio. E hoje chegou mais um vídeo de tag. Hoje a gente está já em julho e a gente estando em julho já se passou meio ano. Então hoje eu vou trazer os 50%, os melhores e piores divididos em tópicos para vocês. Então tem lá as perguntas, eu vou passar uma a uma, mostrando qual que livro que se referencia a cada um dos tópicos, personagem e coisas assim. É meio freestyle aqui, porque tem alguns tópicos que eu falei, não tenho nenhum livro desse sentido. Então vai ser meio que freestyle. Então vamos lá, sem mais delongas. A pergunta que todo mundo quer saber, qual foi o melhor livro até agora em 2021? E eu li bastante livro. Bastante livro não, eu li 16 livros esse primeiro semestre, que dá mais ou menos 2 pontos alguma coisa de livros por mês. O que é baixo, né, se comparado a pessoal que lê muito assim, mas eram livros grandes, livros espessos, né, calhamaços, então eu fiquei satisfeito com as leituras, eu gostei bastante. Eu li bastante ficção histórica, que eu gostei bastante, eu li bastante fantasia, que eu gostei bastante, ficção científica é um gênero que eu tô dando mais espaço de acordo com o ano que vai passando, mas o que eu mais gostei efetivamente foi A Grande Caçada, escrita por Robert Jordan. E A Grande Caçada é o segundo livro da série da Roda do Tempo, que são 14 livros, e A Grande Caçada é o segundo deles, dessa série, e ela traz muitos elementos a mais do que O Olho do Mundo, que é o primeiro. O primeiro livro, O Olho do Mundo, é muito introdutório, né? É uma série muito longa, é uma série que tem muito personagem, muitas páginas. Então tem muito contexto para a gente se aprender e se acostumar. Então, quando a gente está ali entrando no universo, é natural que o primeiro livro seja uma coisa completamente de contexto, né? Então tudo é assim que funciona a sociedade que está aqui. Esse grupo de pessoas faz isso. As pessoas que não gostam daquela tipo de pessoa são esse tipo de pessoas aqui. E aí, inclusive, não falei nada, mas tem um cara lá que ele é muito ruim, quer fazer tudo pro mal. Mas tem esse pessoal aqui. Então, tipo, é sempre assim o primeiro livro. E aqui o segundo dá uma guinada em direção a enredo, a história. E a gente já tá, né, familiarizado com todos os personagens, então a história vai que vai. O que ganhou como melhor livro para mim foi, sem dúvida alguma, uma das cenas finais. Cenas finais você ficou tipo, eu fiquei na ponta do sofá e tipo, eita meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que é isso? Preciso enquadrar essa cena depois. Então, A Grande Caçada, sem dúvida, é o melhor livro que eu li até agora. Mas os outros estão ali, né? Estão bem perto. Segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora, em 2021? E a melhor continuação, eu sou muito regrado em série, né? Então, se eu começo uma série, normalmente eu quero ler ela logo. As séries que eu dei eu dei continuação a 3 séries apenas, que foi A Roda do Tempo, foi A Primeira Lei, escrita por Joe Abercrombie, e O Mar Despedaçado, também escrito por Joe Abercrombie. Então, as únicas continuações que eu tive de ler esse semestre foram deles. E para mim ganhou O Duelo dos Reis, que é o terceiro livro da trilogia Primeira Lei, que é um livro que resolve tudo que aconteceu no primeiro e no segundo. São livros de aproximadamente 500 e poucas páginas, 600 e poucas páginas, o último é um pouco maior. E é uma trilogia que, na verdade, os 3 livros é um único gigantesco, né? Porque normalmente a gente vê trilogias, os livros têm começo, meio e fim por si próprio. A trilogia não. A Primeira Lei, lógico que tem muita coisa que se resolve no primeiro livro, mas os pontos principais, eles se alongam até o terceiro, e aí no terceiro, tipo, tudo se resolve de uma forma impressionante, que eu gostei demais. Eu falei que eu só continuei essas 3, mas eu comecei algumas outras, por exemplo, Fúria Vermelha, eu li também Coração de Aço, que tá aqui na lista, e Guerra do Velho, se eu não me engano. Então, O Duelo dos Reis, o terceiro livro da trilogia O Poder da Espada, foi a melhor continuação que eu li aqui esse ano, por enquanto. Vamos para o próximo. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E lançamento
na minha cabeça, lançamento é que lançou aqui no Brasil, não necessariamente que é uma obra inédita lançada. E tem um livro que é o terceiro livro da série A Rainha Vermelha, escrita por Mark Lawrence, que ele lançou aqui no Brasil. Então era uma trilogia da Rainha Vermelha, que faltava muito esse último livro, e nesse primeiro semestre ele lançou, o que me fez dar um puta que da hora. Porque eu não tenho certeza absoluta, eu posso estar falando cagada, mas parece que ele lançou de uma forma meio independente, porque a editora cagou e os fãs estavam pedindo. Então, eu não tenho certeza absoluta, talvez sim, talvez não, desculpa editora se eu estou falando cagada, mas eu gostei muito porque partiu muito dele, assim, sabe? Nas redes sociais eu acompanho ele, falou, nossa, uma boa notícia, eu não vi nenhuma editora falando nada sobre, e me deu muito gás para querer ler essa trilogia da Rainha Vermelha, até por consideração a ele. O quarto tópico é o livro mais aguardado do segundo semestre. E, né, para mim o que eu mais aguardo é finalizar todas as minhas séries. Mas tem uma série que eu estou animado, não sei porquê, mas eu estou bastante animado para começar e terminar essa série, que é a trilogia da Terra Partida, escrita por N.K. Jemisin. E aqui a gente está num mundo pós-apocalíptico, onde que uma mãe tem um filho morto, eu não sei se é assassinato, porque ainda não li, um filho morto, e aí ela não tem ninguém além da filha e do marido, que ela não sabe onde está e precisa encontrá-los. Acontece que ela tem essa mãe, ela tem um poder, não sei, uma magia, um tipo de poder, onde que as pessoas, né, depois que teve esse apocalipse, todo mundo tá meio agitado, querendo encontrar culpado e tal, onde pessoas que se vissem que ela tivesse, se descobrissem que ela tem esse devido poder, provavelmente ela estaria comprometida ali, provavelmente iam querer matar ela e tal, e ela tá nessa busca pelo marido e pela filha dela. Então, a quinta estação, o Portão do Obelisco e o Céu de Pedra são uma trilogia que eu estou bastante ansioso para começar. São livros que, pelo que eu li um pouco, eu folhei um pouco, tem uma leitura ágil e eu espero gostar bastante. O livro que mais te decepcionou esse ano? E puta, foi Coração de Aço. Talvez a culpa tenha sido minha, porque eu tenha entrado com uma expectativa alta, porque todas as minhas experiências até então com o Brandon Sanderson foram excelentes. E Coração de Aço, ele tem uma premissa legal, que é, por exemplo, a gente está numa distopia, num mundo em que pessoas adquirem poderes, superpoderes, né? Então a gente tem pessoas que viram fogo, tem pessoas super-homem, né? Então a gente tem sempre super-heróis, só que em vez de virarem super-heróis, as pessoas acabam se corrompendo e começando a dominar geral. Então a gente acompanha nosso protagonista, na prólogo já, ele vê um desses humanos, super-humanos, matar o pai dele, e ele faz da vida dele querer se vingar ali. Só que ele não é super-humano nem nada, então ele precisa encontrar pessoas e se juntar a grupos que consiga eliminar esse cara super fodão, que é o Coração de Aço. Então, a premissa é legal, eu gostei bastante, só que, puta, não sei, não gostei muito do protagonista, não me envolvi tanto e talvez tenha sido culpa minha, mas já vi gente falando que, tipo, a continuação nem vale tanto a pena continuar. Então isso meio que me desanimou um pouco e eu não tô tão ansioso para dar sequência. Próximo, que é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E o livro que mais me surpreendeu esse ano foi Blade Runner, ou na verdade não, o nome que é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. E esse livro me surpreendeu muito porque é uma ficção científica, né, um clássico da ficção científica. E todas as minhas experiências até então com Asimov, com o Arthur C. Clarke, toda vez que eu folheava os livros deles, eu sempre achei uma coisa muito discorrida, uma coisa muito densa, e eu entrei meio com essa cabeça no Blade Runner. Eu falei, vai ser mais ou menos assim, só que não é uma leitura dinâmica, rápida, e além de tudo isso, tem um tema central muito, muito interessante, que é a empatia. Então a gente acompanha o Rick Deckard, né, que é um caçador de recompensa ali, que trabalha junto com a polícia, e o trabalho dele é aposentar androides. E
na verdade, matar androides, só que androides não são coisas vivas, então ele aposenta, é assim que eles chamam o termo. E aí a gente tá ali no mundo também pós-guerra nuclear, então, puta, radiação, tudo quanto é canto, todos os animais, seres vivos que têm muito contato com essa radiação morrem, então a pessoa ter um animal de verdade é uma coisa meio de status. E aí a gente está nessa realidade onde que androides fogem de Marte, que é para onde os humanos migram, os que conseguem, e fogem de Marte e vêm para a Terra. E aí o Rick Deckard tem que encontrar quem são esses androides para aposentá-los. Só que como é que ele faz? Só que a gente está numa realidade onde que os androides e os humanos são muito parecidos, fisicamente, do jeito gestual, sabe? Você não consegue dizer o que é o que só olhando ou conversando com ele. Então, o que o Rick Deckard faz? Ele faz um teste de empatia. Então, ele pega alguém, coloca assim num meio que um dispositivo onde ele consegue metrificar a empatia da pessoa e fica fazendo perguntas, né? Então, pô, você entra numa cabana, tem um animal empalhado, como é que você se sente? Você chega em casa, seu marido tá te traindo. Você vê uma morte na sua frente, sabe? Tipo, ele fica fazendo perguntas assim de empatia para ver como é que é a reação da pessoa. Acontece que a gente sabe que na vida real os humanos são diferentes e nem todo mundo tem empatia por diversas coisas. Inclusive, saindo fora daqui, saiu uma pesquisa, que eu não sei onde que foi, falando que, tipo, humano, tipo, a pessoa muito rica, assim, quando ela vê um mendigo, é uma coisa tão fora da realidade dela que nem empatia ela sente. Então, tipo, é como se fosse um objeto. E aí ela acaba não tendo empatia. Mas eu saí um pouco do tema. Então, o Blade Runner, ele trabalha muito essa forma de empatia, né? O que é empatia, o que não é empatia? Androides realmente não se afeiçoam pelos outros, os humanos, todos os humanos, só por eles conseguirem ter empatia, será que eles são empáticos realmente? Então tem um tema muito, muito legal e me surpreendeu bastante, Blade Runner, escrito por Philip K. Dick. Novo autor favorito, um autor que eu conheci esse semestre, e é Pierce Brown, que escreveu Fúria Vermelha. Fúria Vermelha é uma trilogia, se eu não me engano, ele já está finalizando a segunda trilogia, mas essa aqui, a Fúria Vermelha, é o começo da primeira trilogia, que conta uma distopia de ficção científica de Marte, onde tem uma sociedade que é vista por castas, então pessoas da casta mais inferior fazem aquele trabalho braçal em Marte, cavando, escavando, e tem a casta mais superior, que são, né, os ouros, são o pessoal mais intelectual que fica ali dominando o geral. E a gente acompanha um protagonista que é um vermelho, e ele é um perfurador do inferno, que chama, que é o cara que fica mais ao fundo cavando lá, né, na mina. É o que tem que ficar com a roupa, com o traje de metal, porque é muito quente, tem que se mijar lá dentro mesmo, porque ele não consegue tirar, tal, passar horas a fio. Só que acontece um evento que ele tem que ele é meio que tem que se vingar dos ouros, e aí entra numa missão de entrar naquela sociedade mais superior dos ouros. Então, é um universo que me parece muito rico. Eu tenho já o Filho Dourado, que é o segundo, e tenho a Estrela da Manhã, que está no meu Kindle, que é o terceiro. E eu estou bastante ansioso para conseguir dar sequência também. Então, Fúria Vermelha é do autor Pierce Brown, é um cara que eu conheci esse semestre que eu gostei bastante. E ele é moleque, então ele tem muito chão pela frente ainda de livro. A minha quedinha por um personagem fictício e uma personagem fictícia que eu gostei muito é Brida de O Último Reino. Brida, O Último Reino, a gente conta a história do Uhtred. Uhtred, ele é um nobre inglês da Nortúmbria e que é numa época onde que a Inglaterra, né, o reino inglês está sendo invadido pelos vikings e tal. E aí ele tem o pai e o irmão mortos, então ele acaba virando ali, né, o soberano do seu reino, do seu condado, da Nortúmbria ali, ele vira um dos nobres ali, e só que ele é sequestrado por esses vikings e ele acaba crescendo, né, ele ainda é jovem quando isso acontece, ele acaba crescendo com os costumes ali dos vikings e se afeiçoando aos vikings. Então ele tem essa dualidade entre, puta, eu sou inglês, nobre inglês, mas também sou afeiçoado pelos vikings, puta, e agora? E no meio dessa vivência deles, tem uma menina que acontece meio que semelhante ao que acontece com ele, que é a Brida. Então ela meio que é uma menina toda meio que, não é brava a palavra, mas ela é muito
decidida e agressiva nas coisas que ela quer. Não agressiva de tipo de machucar, mas agressiva de tipo, eu quero isso e vou fazer isso, sabe? E é uma personagem que, tipo, eu gosto muito quando a personagem desafia o status quo das coisas. E a Brida faz muito isso, que eu gostei bastante também. Então, Brida do Último Reino é uma queridinha, é uma quedinha por personagem fictício mais recente. Meu personagem favorito recente é o Glokta da série da Primeira Lei, que é o Poder da Espada, Antes da Forca e o Duelo dos Reis. E o Glokta é um cara que... Puta, eu já falei a história dele 1000 vezes aqui, mas é um cara que ele é um inquisidor real. Então, a função dele é encontrar pessoas que querem comprometer a integridade do reino e fazer elas confessarem barra apontar o dedo para uma outra pessoa que também está querendo comprometer, que também está contra o rei, que também quer prejudicar ali o reino. E como que ele chegou nessa posição? Ele é um ex-espadachim, um ex-coronel do exército, super bem visto, super ótimo na esgrima. Só que, eventualmente, durante uma batalha, ele é capturado e fica 2 anos em um calabouço dos Gurkenses, que são, né, o exército inimigo, sendo torturado. Então, 2 anos depois, ele conseguiu ser resgatado, só que ele já tá, tipo, destruído, né? Perna torta, costas ruins, não consegue segurar a bexiga dele, o estômago, ele tá sem dentes, o olho dele lacrimeja. Então ele tá... é uma figura muito destruída e o que ele faz... e o papel dele é destruir outras pessoas, então ele tortura outras pessoas para elas contarem os seus segredos, para ele eventualmente ali chegar pro chefe dele e proteger o reino com os caras lá da guilda dos sei lá o que estão planejando contra vocês. Então, o trabalho dele é justamente esse, e ele tem um arco muito interessante na história. A gente acaba se afeiçoando muito a ele, apesar dele ter essa aparência grotesca, ele é muito mais humano do que ele quer acreditar ser desde o começo da história. Então, Glokta é o meu personagem favorito esse ano da série A Primeira Lei. Um livro que te deixou feliz esse semestre. E, tipo, todos os livros, sejam felizes ou tristes, em geral, me deixa feliz porque é uma experiência que eu gosto bastante. Mas tem um personagem de um livro, um personagem de Azincourt, escrito por Bernard Cornwell, que eu dava muita risada do jeito que ele falava, que é John Cornwell. John Cornwell é um capitão inglês que, durante as excursões do exército britânico em terras francesas, ele fala de um jeito muito depreciativo aos franceses, que é super engraçado. É aqueles capitões meio durões com coração mole, sabe? Então, tipo, quando ele vai falar com os franceses, ele fala de uma forma muito pitoresca, diremos assim, mas quando ele vai tratar com o seu exército, com as pessoas próximas ali, ele é muito mais carinhoso e tem muito mais braços abertos para recepcionar esses colegas ali de exército. Então, Azincourt, porque tem o personagem do John Cornwell, que não tem relação ao Bernard Cornwell, que seria o autor, né? O John Cornwell é um outro cara da história que não está na linha cronológica da vida do Bernard Cornwell, pelo menos foi isso que ele falou aqui no livro, no apêndice final. Mas Azincourt foi um livro que me deixou bastante feliz, justamente pelo John Cornwell. Minha resenha favorita desse primeiro semestre, e eu não entendi, tem essa pergunta, esse tópico, mas eu não sei se é uma resenha minha ou de outra pessoa. A resenha que eu gostei bastante de fazer foi O Poder da Espada, e uma resenha que eu gostei muito de ver foi a do... Qual é o nome do cara? Acabei de falar. Tá aqui, eu não quero ver o nome do cara, do autor. Acabei de falar. Brandon Sanderson. Foi uma resenha do Brandon Sanderson, que ele tem um canal, né? Ele fala muito sobre escrita. E ele fez a resenha de um livro do Andy Weir chamado Project Hail Mary, que aqui no Brasil vai ser como Devoradores de Estrelas, se eu não me engano. E foi muito legal a resenha que ele fez, porque ele parte de uma resenha... Ele faz a resenha partindo de uma mentalidade de escritor e de como que o autor consegue trazer temas que ele mesmo pode ter uma dificuldade na hora de escrever. Então é muito interessante como que funciona a mente de um autor resenhando um outro autor. Então a resenha que eu mais gostei foi desse cara aí, do Brandon Sanderson. Caralho, eu nunca tinha sumido essa palavra na minha cabeça, o nome do autor.
Agora vamos para um último, que é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano. E tem um monte, mas eu vou fazer um vídeo dedicado a eles. Então, semana que vem provavelmente vai sair esse vídeo onde que eu falo todos os livros que eu quero ler. Tem muita série que eu quero finalizar, mas também tem muito livro único que eu quero ler também. E eu tô ansioso para contar para vocês num próximo vídeo. Pô, essa foi a tag dos 50%, tudo aí que aconteceu comigo no primeiro semestre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.